Juízes, promotor, advogado e também o representante da Polícia Militar de Coroatá, Capitão Ricardo, partidos políticos e alguns candidatos participaram no Fórum de Justiça de Coroatá, ali no Salão do Tribunal do Júri, de uma audiência pública que discutiu sobre eleições 2016, falando o que pode e o que não pode ser feito por parte de candidatos e eleitores nas eleições. A justiça eleitoral, uma justiça cidadã, da cidadania, que se aproxima do povo, no sentido da preparação. A gente está aqui trazendo informações sobre os atos preparatórios para a eleição de 2016. A eleição municipal, uma eleição visceral, uma eleição que está próxima do eleitor. Então, por isso, a população se interessa muito, quer saber o que mudou, quer saber quais são as novidades em relação ao pleito, inclusive, claro, sobretudo, principalmente, os candidatos, para que não cometam nenhuma irregularidade que pode ser passível de multa, passível de punição, passível, inclusive, de perda, de cassação do registro de candidatura. Uma das situações a que a gente tratou aqui hoje é em relação doutor Samaranhão, com as orientações, as recomendações que foram encaminhadas para os partidos políticos, para os candidatos que exercem já o cargo. Ele deu um encaminhamento a uma série de recomendações que tratam justamente sobre a questão de gastos de campanha, que é uma coisa que hoje está com as alterações que foram muito importantes, está se querendo saber muito sobre gasto de campanha, o que pode, o que não pode, o que vai ser incluído, a questão da propaganda, antes da propaganda, o próprio registro, né, como se dá um registro, e a propaganda que começa no dia 16, a propaganda em geral, e a propaganda dia 26, que é vinculada na televisão no horário gratuito. Além disso, todos os assuntos que são referentes à eleição de 2016, aqui hoje ainda é um primeiro momento, que nós teremos outros momentos já direcionados com as situações que forem acontecendo, inclusive em relação à autorização para transporte de eleitor no dia da eleição. Então, essa orientação a gente já passou aqui, e ouvindo quais são as perguntas, ouvindo quais são as dúvidas, né, dos candidatos, dos presidentes dos partidos, para que a gente possa dirimi-las, e sempre levando em consideração que a justiça eleitoral, essa justiça cidadã, como eu falei no início, é uma justiça que está aberta para a população. As dúvidas, ao juiz eleitoral, o plantão começa já na próxima segunda-feira, de 8 às 13, de 14 às 17, sábado, domingo e feriados, só à tarde, nesse mesmo horário, de 13 às 17. Então, essas informações, elas são muito importantes que a gente leve para a população, que se saiba quais foram as mudanças. E olha, há muito tempo que a gente não tinha tanta mudança em relação à eleição, né? A gente teve muitas alterações na lei de eleições, a 9.504, as resoluções que foram editadas, né? Muitas alterações à luz do que foi alterado na lei. Até lá, nós teremos também, vamos editar portarias que vão disciplinar o acompanhamento do eleitor na cabine de votação, para que o sufrágio universal seja exercido da melhor forma possível. Uma coisa que eu gostaria de destacar para a população de Coroatá, por exemplo, em termos de novidade da propaganda, é que não se pode pintar o muro, né, de uma propriedade particular. Bens públicos, claro que não, bens de uso geral do povo, não, né, árvores, praças, isso já não é nem novidade, mas a novidade é que você não pode, né, pintar, né, pintar o nome, né, o nome e o número do candidato no muro. Pode ser colocado como? Apenas cartaz e apenas adesivo. Essa é uma novidade. Outra novidade, os cavaletes que ficavam nos meios fios, né, nas rotatórias, também proibido, não pode, né? E ali a gente já falou aqui sobre muita coisa que é importante, que sobretudo algumas coisas que já são direcionadas para os candidatos, especificamente em relação ao registro e à prestação de contas. A questão da necessária identificação de qualquer meio de propaganda, panfleto, santinho, que foi editado, CNPJ da empresa que rodou, né, que fez, confeccionou, o CPF de quem mandou, a tiragem. Isso tudo é importante para fechar na questão da prestação de contas. Veja, a resolução, né,
ela que fala sobre a propaganda, ela é muito clara quando diz que existem as emissoras, que são as geradoras, né? E as receptoras. E nós, juízes, já encaminhamos, né? Eu já encaminhei para as emissoras, vocês receberam um ofício pedindo a informação se vocês teriam condições de, né, de rodar o programa, né? De veicular, de gerar o programa. Né, então, no prazo ainda para me informar, de forma que eu tenho que, dia 26, já falei, começa o programa, né, eleitoral gratuito, e nesse dia a gente já tem que ter a definição se as emissoras aqui teriam condição de gerar. Nós tivemos uma reunião na segunda-feira com o presidente do TRE, o vice-presidente, corregedor, com órgãos de imprensa, de segurança pública, mostrando todo o trabalho que está sendo desenvolvido para que dia 2 de outubro ocorra com maior lisura. Em relação a isso, de gerar o programa, foi falado lá que a gente realmente aguardasse o tempo, que a gente tem que comunicar para o tribunal, e o tribunal comunicar para o TSE aqueles que teriam condições de gerar o programa. Mas provavelmente aqui, pelo que eu sei, da estrutura necessária, a gente vai apenas reproduzir a propaganda que vem de Codó, que a região de Cocais todas é englobada por Codó.